É que nós estamos, né, sendo conduzidos a nave e ela vai chegar no porto. Né? E quando chega o porto é o quê? É o nosso translado para o mundo espiritual. Contudo, lá, isso não impede regressemos ao bojo da nave imponente para alertar o ânimo dos viajores, nossos irmãos. Então ele está dizendo, nada impede também que eles vêm, muitas vezes aqui, nos trazer a mensagem, nos trazer a orientação. Olha, vocês estão conduzindo esse navio para um lado de tormentas. O navio vai bater, né, em recifes, né, em pedras e pode afundar. Olha lá. Contudo, isso não impede regressemos ao bojo da nave imponente para alertar o ânimo dos viajores, nossos irmãos, com um passaporte imprescindível para o mesmo país da verdade, que os espera amanhã, quando ontem nos aguardava. Nós já estamos atrasados, né? Nós somos os trabalhadores da última hora. Né? A palestra já tem bastante tempo, foi em 2011, né, que o Afonso, né, da União Espírita Mineira, ele fala sobre essa questão, né, os trabalhadores da última hora. É muito interessante ter. E voltamos porque a suntuosidade da embarcação não está livre do nevoeiro da ignorância, a lhe facilitar a incursão entre os rochedos do crime, nem segura contra a violência das tempestades que convulsionam a organização e ameaçam a estrutura. É a má conduta, né? Nós podemos ficar tudo livre disso. Tá? Livre do nevoeiro da ignorância. O que é essa ignorância, esse nevoeiro? É quando, por exemplo, a gente sofre uma ofensa. Aquilo me deixa o rosto até vermelho. Eu vou explodir, eu vou reagir. E eu não vou deixar, não vou levar esse desaforo para casa. Entendeu? Então, é o nevoeiro da ignorância. Eu não vejo mais nada, eu fico enceguecido de ódio. Nesse momento, né, se a gente ainda não sente esse tipo de coisa, né, a prece é como, né, um banho de água fria ali que vai, né, nos concatenar os pensamentos, não deixar que, né, tudo aquilo, aquelas secreções que nós estamos produzindo, né, destrua nós mesmos. Porque quando nós agimos dessa forma, nós já estamos nos prejudicando. Nós estamos mandando um monte de secreções, as nossas glândulas estão reagindo e eu estou julgando toxina, né, no meu corpo físico e, por sua vez, eu estou afetando também o quê? Meu perispírito. Porque aí vem aquele sentimento, né, muitas vezes quando passa, né, de um arrependimento, uma angústia. Quando eu já estou sentindo isso, eu já estou até evoluindo. Porque uns não sentem isso ainda não. Se, né, nós estamos já tendo essa sensação, né, de arrependimento, não deveria ter feito, fiz. E agora, o que fazer? Aí ficar remoendo também? Não deve ficar remoendo aquilo, né? Aí fica só, mas se eu não tivesse feito isso não teria acontecido. Vai lá, né, se estrutura, vai lá, né, calça a cara mesmo e pede perdão. É o ato de humildade, aí você já está trabalhando o ato de humildade. Se você ter essa coragem, é trabalhar o ato de humildade. Agora ficar remoendo é pior, é a autocondenação. Aí quando você vai autocondenar, autocondenação, a Estevânia, acho que ela viu essa parte, né, que o Dr. Halil fala muito isso. O processo obsessivo, por que ocorre? Quando você se autocondena, você está julgando, você está querendo a autocondenação, você está querendo se punir. E se vem um espírito obsessor que está querendo vingar de você, juntou a fome com vontade de comer. Ele quer vingar de você, você quer se autopunir, então ele achou as portas abertas. É assim que, né, a maioria dos processos obsessivos ocorre. A autocondenação. Você fica se julgando, né, remoendo aquilo que você errou. E aí o espírito está doido para ir à forra com você, é tudo o que ele quer. Aí ele vai te incutir cada vez mais aquilo no seu campo mental. Você é um merda mesmo, você fez tudo errado. Ele vai só ampliando aquilo. A sua cabeça vai chegar num ponto que aí começa a instalar, vai vindo várias coisas. Entre elas vai vir o quê? Processo depressivo. Aí você começa até nem querer sair na rua. A depressão vai se instalando, vira
síndrome do pânico, é tudo que eles querem. Então entra nessa sintonia. Tá vendo? Então tá tudo ligado aqui, o que o André está nos trazendo, essa questão do perispírito, como o nosso comportamento ele vai influenciar na nossa conduta, no nosso corpo físico, no nosso perispírito e com relação ao que devemos ou não fazer da nossa existência. Qual o compromisso nosso nessa existência? Muitos ainda têm dúvida até hoje, mas qual que é a minha missão aqui nessa encarnação? Eu tenho dúvida até hoje, qual que é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? É só separar e ver onde você se encontra, com quem está à sua volta, essa é a sua missão. Essa é a sua missão, se reconciliar com aqueles que estão com você naquele momento. Puxa vida, hein, João, eu tô com 3 caras lá que são meu chefe, eu tenho 3 chefes e os caras são terríveis. Então minha missão é me apaziguar com eles. É isso mesmo, você deve ter prejudicado os 3 numa vida pretérita. Você deve ter feito sapateado em cima deles, agora eles são seu chefe hoje. Entende? Porque muitas pessoas têm dúvida, né, com relação. O que é a minha missão nessa encarnação? Mas não se dá conta de que onde ela está, ela tem que reconciliar. Eu aqui na casa espírita, tudo bem, no trabalho também, mas eu chego em casa, é um inferno, cheio de carrinho jogado para a sala, aquela bagunça dos meninos. E graças a Deus que os meninos estão fazendo bagunça, isso é vida, é saúde. Vamos enxergar por outro ângulo. Vamos sentar com eles lá, agora vamos organizar e guardar os carrinhos. Porque as pessoas, né, grande parte da humanidade tem, né, muitas vezes essa questão de ver que está tudo errado. Não está nada errado não, gente. É só enxergar num outro ângulo. Aí acha que, né, as crianças estão fazendo muita bagunça. Mas quando a criança está lá, amuada, internada no hospital, isso é terrível. Mas criança fazendo bagunça é só disciplinar, é só dialogar. Nós não vamos achar tudo perfeito, tudo construído, tudo pronto, não. Senão não precisava da gente aqui. Não tinha missão para nós aqui. Eu quando estava, né, por exemplo, lá na academia, lá na instituição de ensino, muitos professores eu via às vezes, né, falando, reclamando dos alunos. Eu falei, se os alunos já estivessem prontos, não tinha nenhuma função para nós aqui não, a gente podia voltar para casa. Os alunos estão aqui para receber nossas orientações mesmo. Não é a questão, a educação vem do lar, mas a questão, por exemplo, né, a parte intelectual, o ensino intelectual científico, é obrigação nossa passar. Agora, a maior parte é adulta, se eles querem seguir ou não, é com eles. Nós não temos que ir ali incutir e fazer, quer até violar o livre-arbítrio. Mas há os processos, né, de avaliação, né, que ele vai ter que passar. Ele pode até burlar o sistema aqui. Pode até burlar, talvez, um processo seletivo na empresa. Mas ele mesmo, ele não engana. O momento chegará em que ele não conseguirá enganar mais ninguém. E aí é onde, às vezes, ele vai durar o quê? Pouco tempo no mercado. Ou na hora que ele advir uma responsabilidade maior dentro da instituição, ele não vai conseguir superar aquela situação, resolver aquele problema. Então é isso. Nós temos que despertar, né, que nem sempre tudo aquilo que nós estamos vendo, né, é um pior mal. Então chegar em casa, ver as crianças, ou ver a pia cheia de vasilha para lavar, não é o fim do mundo. Se a pia está cheia de vasilha para lavar, é sinal que tem alimento, graças a Deus. Então começar a olhar, né, em outro ângulo. Poderia ser muito mais triste você abrir a geladeira e não ter um alimento. Está limpinha a pia, mas a geladeira também está. Então, olhar por outro ângulo. E se o trabalho está ali, vamos fazer, vamos dividir o trabalho. E se os filhos não estão fazendo, vamos chamar eles para fazer o trabalho, dialogar. Mas não é gritar, né? Não é brigar, porque aí vira realmente um inferno na vida. Então é procurar sempre, como diz a espiritualidade mesmo, procurar sempre ver o lado bom. A gente muitas vezes enaltece o lado mal e o lado mal ele cresce, ele toma uma proporção muito maior do que realmente ele é.
Então, o que traz aqui, olha lá, e voltamos porque a suntuosidade da embarcação não está livre do nevoeiro da ignorância. A espiritualidade, então, acaba às vezes até vindo. Desperta, gente, isso que vocês estão, né, vendo que é o mal, há o nevoeiro da ignorância aí. Vocês estão criando um problema que onde não há problema. É isso que ele está nos trazendo aqui nessas palavras lá, né? Realmente, dentro dela, atingimos luminosa culminância no setor da cultura. Dentro dela, que é dentro essa nave que estamos embarcados, que é a civilização, que é o nosso planeta lá. Atingimos luminosa culminância no setor da cultura, em tudo que tange à proteção da vida física. É um processo evolutivo, né? Muita coisa está sendo adquirida. Os veículos, o sistema de transporte, o sistema de comunicação. Então está aqui, ó, no que tange a proteção da vida física, o avanço da própria medicina, quanto à cirurgia, antes às vezes precisava abrir todo o tórax, hoje faz um pequeno furo, um processo, uma intervenção cirúrgica. Então, tudo aqui em proteção da vida física. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco. Está vendo? O avanço da medicina. Mas ignoramos como libertar o coração do cárcere das sombras. Porque nós estamos muito ligados à matéria. É importante a evolução da parte material? Sim. Deve haver, deve ocorrer. Mas estamos esquecendo de quê? Da vida espiritual. Estamos muitas vezes plenos, de vida material, de riqueza, tudo ali sobrando, mas está faltando o quê? Faltando alegria no nosso coração. E aí nós estamos falando, mas ninguém me ama, ninguém me dá atenção. Mas e você? Você está amando alguém? Está dando atenção para alguém? Então toda pessoa infeliz, vocês podem perceber o que ela quer, a atenção, quer para ela. Ela jamais pensa que se ela fizer o contrário, se ela passar a dar atenção, se ela passar a aprender a amar, isso vai ser recíproco, vai vir de volta. É dando que se recebe. Olha a prece, de Francisco. Se nós pegarmos aquela prece e colocar aquela prece ali como uma conduta de vida, o nosso campo de felicidade ele está pleno já. Vamos falar assim, no nosso processo evolutivo moral, se nós pegarmos só aquela prece e colocar ela como nosso meio de vida. É uma prece muito profunda, se fizermos ela com sentimento em cada palavra, em cada frase. É importante isso, sabe por quê? Porque nós vamos criando, existe nos processos dos estudos, inclusive da própria... os estudos chamados da ergonomia do corpo, mas que atinge o corpo físico, que é o que? A parte de percepção visual e que vem ligado o que? A percepção visual, a audição, liga aos processos cognitivos. Então, aquilo que você vai praticando, executando, você passa a fazer de uma forma automática, os processos cognitivos. É um exemplo simples, é igual dirigir o carro. Você conduz o carro, muitas vezes você vai mudando ali, troca de marcha, nem percebeu que você está mudando de marcha. É um processo chamado processo cognitivo, é um aprendizado estabelecido. Então, se você começar a trabalhar o seu espírito dentro daquela prece, executando aquilo, vai virar o quê? Um processo, não chamar processo automático de automação, porque fica parecendo que é mecânico. Não é mecânico, é um processo do seu campo mental. Você começa a praticar o bem, com simplicidade, sem julgar as pessoas, sem ver se as pessoas são merecedoras ou não. Você está o quê? Educando o seu espírito, a sua conduta. Você está elevando o quê? O seu próprio raciocínio moral. Identificamos lá a neurite óptica com a eliminação progressiva dos campos visuais e medicamos-la com a vantagem possível da presença dos olhos, entretanto desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito. Mostrando, então, até as próprias doenças do campo de visão, o avanço da medicina na parte da oftalmologia, mas, no entanto,
O que é essa questão lá? A gente não consegue arrancar a visão às trevas do espírito. Tudo que a gente vê, a gente vai enxergar o mal. Então nós começamos o quê? A enaltecer. Obrigado. Começamos a enaltecer sempre o quê? As coisas, né, do mal. Então tudo para nós é a visão das trevas. É o exemplo lá de chegar a ver as crianças brincando, na minha casa é um inferno. Então tá com essa visão, tá todo enxergando que tá tudo errado. E não tá. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados, contudo somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Mais um exemplo, né? O avanço da medicina consegue restabelecer braços mecânicos, perna e tudo, mas, olha lá, as lesões com relação ao sentimento. Quantas vezes, né, maltratamos, deixamos as pessoas, às vezes, né, dilaceradas nos seus sentimentos e vamos seguir na nossa vida, né, como se nada tivesse ocorrido. Mas estamos, né, provocando, né, máculas, né, no nosso perispírito. Não vamos achar que, né, nós vamos ficar ilesos. Nós podemos até ficar ileso perante, né, as leis aqui dos homens. Mas como diz a Esther Vânia, né, a lei da consciência incorruptível, né? Interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas, auscultando as deficiências de vitaminas e enzimas, que ocasionam a diminuição da taxa metabólica do cérebro. Todavia, estamos inabilitados de qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero que agravam a psicastenia e a loucura. Então, podemos criar até vários medicamentos, né? São esses medicamentos psicotrópicos, né? São alguns processos de tratamento que até te tira, né, daquela depressão. Ele vai criar um equilíbrio, né, entre as emissões ali das glândulas, né, da noradrenalina e da dopamina. Aí o equilíbrio te tira momentaneamente ali daquele processo depressivo ou daquele desequilíbrio, né, no campo psíquico. Mas é temporário. Passou o efeito do medicamento, volta tudo, porque nós estamos esquecendo, né, que o problema está espiritual. Nós não estamos, né, dando importância à vida espiritual. E aí as pessoas reclamam, blasfemam contra, né, as forças do universo, fala que é uma injustiça, mas, né, é uma injustiça divina que está passando por tudo aquilo. Né, eu não dou certo no meu relacionamento amoroso, né, ninguém combina comigo, eu chego no trabalho, né, ninguém me dá atenção. A pessoa vai se colocando como vítima de tudo. Mas é incapaz de fazer o evangelho no lar, em casa. É incapaz de abrir o evangelho, fazer uma prece, se colocar em posição de humildade e olhar o tanto que tem e agradecer por aquilo que tem. Então vira uma pessoa reclamona da vida e para ela está tudo ruim. E vai ficar ruim mesmo, porque está aqui o que ele está dizendo, né? O nosso campo mental, ele vai construindo aquele mundo que nós estamos emitindo. E aí nós vamos depois entrar na questão do fluido cósmico, é isso, nós estamos construindo aquela atmosfera, eu estou emitindo aquela energia à minha volta. Então, as energias que vão estar compatíveis com aquilo, vão se atraindo, vão se aglomerando, vão se juntando. Espíritos que estão na mesma aquela faixa de sintonia, né, de que está tudo ruim mesmo, vão chegando, meu amigo, está ruim mesmo, bota a mão no céu, vamos junto, né? Vamos para o inferno, todo mundo junto aqui, Ana. A vida está ruim mesmo, não presta. Eu aqui desencarnei, morri. Porque nós vamos atraindo, né, aquilo que nós estamos vibrando. Então, se eu falar que a vida está ruim, ela vai se tornar péssima. Por que eu estou falando, aumentando? Se a vida está ruim, ela vai se tornar péssima, se eu dar importância aí. Porque eu vou atrair espíritos que estão naquela mesma sintonia. E por um lado, vocês já perceberam, né? Encarnados e desencarnados. Exatamente isso que a Estevana está falando, é que eu vou comentar agora. Você percebeu, por exemplo, né? Por exemplo, ambiente de trabalho é um local que ocorre muito isso, esse colóquio. As pessoas têm mania de sempre colocar a culpa nos governantes. E nem sabe o que está reclamando.
Aí chega lá, tá um problema, por exemplo, de fila lá né, da unidade de pronto atendimento, que é responsabilidade municipal, tá reclamando do presidente da República. Falando aí, ó, presidente da República, e aí, olha que esse presidente nosso. O que o presidente tem a ver com a unidade de pronto atendimento, que é de responsabilidade do município, da prefeitura? Então, o povo lamenta sem conhecimento, sem raciocinar. E aí, ele recebe... vira um vício, mas é um vício muito pernicioso. Aí ele recebe, por exemplo, né, uma comunicação lá no WhatsApp, e ele nem sabe se aquilo é verdade, que estão falando e tudo, ele pega e já manda para o grupo lá. Aí um outro grupo pega e manda para outro grupo. A disseminação, por exemplo, do mal, ela tem uma eficácia, né, nesses meios de comunicação de 70%. Agora você desfazer aquilo, falar, oh, gente, isso aí era tudo mentira, é falso essa. Ela não tem esse efeito. Não tem o mesmo efeito. Isso aí já está, inclusive, né, provado principalmente o pessoal que estuda essa parte de estatística, já provaram que não tem o mesmo efeito. Você desfazer aquilo que você fez, né, por esses meios de comunicação é muito difícil. Aí já lastrou. Achamos-nos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação indébita do líquido, né, céfalo-raquiano, impondo dilatação no espaço por ele mesmo ocupado na província intracraniana. No entanto, não percebemos a causa fundamental que a provoca. Então, tudo muito ligado porque ele traz, né, ele como médico, né, era um clínico geral, então ele passou por todas essas situações e viu o avanço da medicina, mas no campo material. Mas, né, por isso que ele traz essas, né, anotações aqui, mas a gente não procura saber onde é que está a causa espiritual daquilo. A gente faz todo o trabalho, a intervenção, né, os procedimentos médicos, mas volta, não para. Não tem a cura espiritual. Tem a cura momentânea do corpo físico, mas ela volta por quê? Está no espírito. Igual tem aqueles exemplos, né? Você falou, né, Estevânia? Tem aqueles exemplos, a pessoa às vezes recebe a cura, mas depois quer ficar doente de novo. Por quê? Ela tem uma estima tão baixa que quando ela estava doente, ela recebia visita, o pessoal ia lá, coitadinho, né? Aí a pessoa se sentia, né, acolhida, aconchegada, né, daquela forma. Aí curou. Aí tá bem, de saúde e tudo. Eu quero ficar doente. Eu quero ficar doente. Porque quando eu estava doente, todo mundo vinha aqui me ver, me visitar. Então volta a doença. Né? Eu não estou falando isso, né? Mas não é que a pessoa fala que quer a doença. Mas no campo mental, ela é como se ela estivesse pedindo. Não é consciente, é inconsciente busca isso. Inconsciente é a busca, exatamente. Então é isso que ele nos traz aqui, né? Nós não aprofundamos a questão, né, das causas. As causas principais está o quê? Espiritual, nossa conduta espiritual. A verdadeira cura vai estar no espírito. Ainda assim, ela não voltamos para confabular com aqueles que se situam acomodados ao desequilíbrio. Retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em pranto sobre o fim da viagem. Aqueles que estão assim, não estão suportando. Eu queria morrer, não aguento essa vida. Por que isso? Por que a pessoa está assim, passando por isso? Será que ela entrou no campo vibratório, de lamentar da vida, achar que a vida, né, é ruim, e ela vai se tornando ruim mesmo, e aí ela entra numa faixa de sintonia, que espíritos vão começar a induzi-la, né, para o suicídio. E é isso aqui, ó. Retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em prantos sobre o fim da viagem. Quer terminar logo. Não quer ficar aqui. De espírito voltado para eles lá, os torturados do coração e da inteligência, aspiramos a escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos interligados no berço e no túmulo, nos quais se nos entretece a senda para Deus.
Notas em que o despretensioso médico desencarnado, né, que somos, tomando para alicerce de suas observações o material básico já conquistado pela própria ciência terrestre, material por vezes escolhido em obras de respeitáveis estudiosos, pudesse algo dizer do corpo espiritual, em cujas células sutis a nossa própria vontade situa a causa de nosso destino sobre a Terra. Então ele está colocando ali, ó, pudesse algo dizer do corpo espiritual, em cujas células sutis a nossa própria vontade situa. A nossa própria vontade, né, está dentro. Tem um diálogo do Chico Xavier com o Divaldo, né, que o Chico contando para o Divaldo, né, sobre uma orientação que ele teve do Emmanuel. O Chico falando que o Emmanuel falou com ele, você... foi uma questão que eclodiu muito nele a questão, né, do desejo sexual. Mas ele tinha a missão e aquilo perturbava ele muito. E aí é onde vem a orientação do Emmanuel explicando para ele, né, você é como um rei. E o rei, ele cuida do reino dele e procura saber, né, todos os súditos, né, qual a situação de cada súdito, como eles estão trabalhando e onde está a deficiência. E alguma parte do reino, né, está sobrando, né, muita coisa e outros estão em deficiência. Então, resumindo, redistribui esse trabalho. E era com relação ao corpo dele. Então, o que ele começa a trabalhar? Essas energias, né, que vinha, ele começou o quê? A fazer uma prece pedindo, e aí ele concatenava essas energias, né, do plano sexual em energias que revigorava o corpo físico dele, não necessitando de tanto dormir. E ele transformava aquilo que, em trabalho da psicografia, ele dormia muito pouco à noite, fazia atendimento muitas vezes até 2, 3 horas da manhã, isso em Pedro Leopoldo, também em Uberaba, atendendo o público dele. Então ele converteu essa energia, tá, do âmbito sexual em trabalho. Então o que ele fez, né, trabalhou, né, com essa orientação que o Emmanuel deu para ele, né, redistribuindo. O Divaldo, inclusive, ele comenta, por exemplo, muitas pessoas, né, no campo da sexualidade, para não partir muitas vezes para esses pessoas que tiveram problema era sexólatras em vidas passadas e querem, né, corrigir aqueles erros do pretérito. Então, muitas vezes vêm e não querem, né, ter mais esse âmbito desse campo de trabalho. E ela converte essa energia, o quê? Em arte. Então, há muitas pessoas, principalmente, né, os homossexuais, né, que elaboram trabalhos maravilhosos dentro da área da arte. Tem uma palestra que o Divaldo nos traz falando sobre isso, né, com muito mais propriedade. Então é interessante, né? Eu estou comentando isso, a questão a transformação, né, das próprias energias, e onde ele nos traz aqui. Pudesse algo dizer o corpo espiritual, em cujas células sutis a nossa própria vontade, a nossa vontade de transformação, ela pode mudar isso. Pode corrigir isso. Nós podemos redistribuir, né, as nossas energias, onde nós temos maior deficiência. A dificuldade. Eu tenho uma dificuldade imensa para a leitura, para o estudo, né? Mas onde está me sobrando energia que eu posso, redirecionar essa energia minha que está sobrando e transformar ela para o gosto do estudo, o gosto da leitura. Aí eu tenho que fazer, né, uma autoanálise, eu mesmo. Eu não preciso de ir em psicólogo, não preciso de ir em psiquiatra para me ver isso, não. Eu mesmo é que tenho que fazer uma autoanálise e ver onde eu estou perdendo tempo. Na realidade, onde está sobrando energia, onde eu estou perdendo tempo. Onde eu estou jogando o meu tempo fora. WhatsApp, Facebook. Tá vendo? Então, ou às vezes eu estou perdendo muito tempo, o quê? Eu acordo de manhã, mas fico lá umas quase 2 horas dentro do banheiro me preparando para sair. É essa autoanálise, né, que cada um vai fazer dele,
e ver onde ele está jogando essa energia fora e concatenar essa energia, então, onde ele tem a deficiência, que é no âmbito da leitura e do estudo. E aí, cabe o quê? Disciplina. Com a disciplina. Páginas em que conseguimos aliar o conceito rígido da ciência compreensivelmente armada contra todas as afirmações que não possa esposar pela experimentação fria. E a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o espiritismo contemporâneo se faz mais autorrepresentante na atualidade do mundo. Um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre nossa própria alma imortal à face do universo. Todavia, para tal empreendimento, carecíamos de instrumentação mais ampla, motivo pelo qual nos utilizamos de 2 médiuns diferentes, em lugares distintos, 2 corações amigos que se prontificaram a receber-nos os textos humildes, dos quais se compõe a nossa apagada oferta. Foi assim, meu amigo, que este livro nasceu por missiva de irmão aos irmãos que lutam e choram. Se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido na ilusão que se faz escarnecer na própria verdade, nossa lembrança em tuas mãos, traz errado endereço. O que está dizendo é o seguinte, se algum de nós não se sentir dentro desse âmbito de leitura que ele vai nos trazer, desse estudo, então o livro está em mãos erradas. Nós não estamos ainda, sem desmerecer ninguém, nós não estamos ainda, vamos falar assim, no nível de escola adequado para aprender isso. Nós temos que voltar mais atrás ainda. Não podemos avançar ainda nesse estudo. Em curtas palavras seria isso. Mas, se guardas, porém, se guardas contigo o estigma do sofrimento, se algo lhe incomoda, o sofrimento às vezes nem é próprio contigo, mas sofres porque um ente querido sofre. Isso não lhe deixa feliz. Se passa por esses, guardas o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos problemas do ser e da dor. Se queres resolver de uma forma, vamos falar assim, que definitiva essa angústia, essa dor, que tanto lhe aplaca. Se percebes a nuvem que pronuncia tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, então vem conosco. Aí ele vai trazer os esclarecimentos nesse livro. Essa é a proposta. Fazer o que nos causa aflições, mas se um ente querido traz com ele aflições, o porquê nós sentimos a dor por ele, então nós vamos compreender qual a nossa relação com aquele ente querido, com aquele ser, com aquele espírito. Qual o nosso compromisso para com ele? Porque sofremos com a dor dele. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem ao tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito ao palpitar e morredouro na eternidade. E acendendo o lume da esperança, percebemos juntos em estação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. É uma amplidão, é uma amplitude, corrigindo, é uma amplitude que fica difícil até compreender. Se nós colocarmos que no nosso planeta existe um total de 25 bilhões de espíritos, e que o número de encarnados é bem mais reduzido, agora aí ele está colocando em outros planos ainda. Aí nós vamos aos poucos entrar nisso, porque o assunto é bem complexo mesmo. Então nós entramos agora na primeira parte, fluido cósmico. Talvez a gente não consiga fechar ainda hoje essa primeira parte com relação ao fluido cósmico. O Antônio tinha inclusive até me alertado a respeito disso. Mas a gente tenta, um objetivo, pelo menos se não terminar, a gente inicia. Fluido cósmico é o plasma divino,
hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Quando ele coloca essa questão aqui, ó, ou força nervosa do todo sábio. Porque dentro de um conhecimento até mais popular, a força nervosa é o quê? É emissões, né, de energias, né, de eletricidade, né, dizendo mesmo eletricidade. O nosso, né, sistema nervoso central, que faz toda a ligação do nosso campo mental, né, com o cérebro e liga com todos, né, os membros do corpo, é feito de um sistema nervoso que nada mais é o quê? É emissão de eletricidade. Tá? Então, o sistema, né, universal, ele, através do fluido cósmico, é pura vibrações de energia de eletricidade. Quando eu dei o exemplo aqui, por exemplo, da cadeira, da mesa, é que ao ver, talvez, do materialista, isso aqui, ó, não tem vida, né? Já está morto. A madeira, né, já não tem mais aquela umidade. Mas a vida aqui está latente. Eu tenho vibrações aqui, ó. Os átomos estão em plena vibração. O núcleo do átomo está lá, prótons e nêutrons, e em volta dele está os elétrons vibrando energia. Quando parar de vibrar essa energia dos elétrons, ele degrada, ele apodrece, aí acabou-se a vida. Tá? A mesma coisa com a pedra. Ela vai se virar pó quando acabar essa vibração da energia. Então, tudo aqui confabula dentro de uma força nervosa do todo sábio, a força vibratória da energia. O que nos dá, por exemplo, né, toda essa energia é igual num veículo. Né? O centro de força de um veículo não é o motor, é a bateria. É a bateria que ela vai dar o quê? O impulso da energia elétrica. Sem energia elétrica, né, o veículo ele não vai funcionar. Ele pode funcionar pelo impulso, né, é igual muitas vezes o corpo, né, o corpo físico, ele vai ficar num processo, às vezes, vegetativo. Força a circulação sanguínea, mas ali o espírito já está em processo de desligamento. Até chegar a um ponto, isso ocorre, por exemplo, num veículo, né, se eu tiro a bateria, eu posso até continuar funcionando o veículo ali, mas chegará um momento em que ele já não se autossustenta mais. E é a mesma coisa, por exemplo, a falência, né, do corpo. Na realidade, o que é? A energia principal, que é o espírito, eu estou tirando do corpo. Quando eu tiro a energia, o espírito do corpo, o corpo, tanto que ele perde o quê? Primeira coisa, calor. O corpo vai ficar gelado, né? A forma de identificação até de um cadáver é isso, né? A temperatura que o cadáver representa. É a ausência do espírito, né? Do perispírito e do espírito. Que provoca toda essa, vamos falar assim, esse campo nervoso que é o campo energético. Então, nesse elemento lá primordial vivem também as constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Por quê? O planeta, ele tem a energia também, tá? Uma energia vibratória, tanto que à medida que se aprofunda na costa, né, do planeta, vai se aumentando a temperatura, né, que chega até o magma, onde está o quê? As larvas, né, em altíssima temperatura. Né? Tanto que alguns pontos até eclodem para a superfície, que são os vulcões. Aquilo ali cria um campo de energia intenso e onde cria a energia de atração. É o campo de gravidade, tá? Que faz com que, né, várias, né, atrações ocorram. Então nós vibramos, né, dentro desse planeta. Nós estamos na mesma faixa de vibração. E o que cria esse equilíbrio, que a Lua, tá? Ela está criando, né, é um satélite que faz esse equilíbrio das forças. Tanto que quando, né, se vocês verem a história do lançamento do, acho que é o Apolo, é que eles não puderam ainda descer na Lua. Acho que foi o Apolo 8, que eles vão. E aí eles tiveram um problema que falaram, não podemos descer. Eles passam bem próximo da superfície da Lua e fala, se descer, eles tiveram um problema com relação ao combustível, se descer nós não temos força para voltar.
Mas a força seria o quê? Para subir a superfície. Então, o que eles já não tinham, mas já não estava funcionando. Então, o que eles fazem? Eles dão a volta, né, na costa da Lua e eles retornam, por quê? Pela própria atração da gravidade. Por isso que para ir, eles precisam, né, de muito combustível. Para a volta, não. A volta, eles vão simplesmente pela atração do campo magnético da Terra. Então, é assim que é feito essas viagens espaciais. A Terra, então, ela vibra em energia e nós estamos na mesma condição vibratória de energia que ela. Quando nós, né, muitos espíritos estão o quê? Estão alterando esse campo vibratório dele que está ficando o quê? Incompatível com o da Terra. Né, são aqueles espíritos rebeldes, né, que havíamos citados, que estão criando o quê? Muitos problemas, né, para, né, a sociedade. Então eles estão imantando um campo vibratório neles e eles estão sendo atraídos, tá? Primeiro, eles são arrastados, né, por satélite, vão ficar, né, por um período ali, tá, pela própria vibração deles, e estão sendo deportados para planetas condizentes com o campo vibratório ao qual eles estão imantando no próprio, né, perispírito deles. Tá? Então isso é lei universal. É difícil entender isso? É difícil entender sim, né? Não é fácil. Por isso que, né, ao comentário até antes, né, o próprio Chico fala da dificuldade de entendimento, né, deste livro. Porque o espírito é pura energia. Então, por isso que ocorre, né, dessa deportação, é igual ocorreu no planeta Capela. Né, os espíritos, né, que estavam lá, eles estavam criando o quê? Perturbações tais, né, pela indisciplina, à boa convivência da sociedade. Então, por atrações magnéticas, eles foram atraídos para onde? Para o planeta Terra, que estava mais condizentes com o campo vibratório que eles estavam emitindo. Só para facilitar esse entendimento para vocês, quando vocês adentram um ambiente que não é adequado para vocês, o próprio corpo de vocês, o corpo espiritual, ele tem uma repulsa. Vocês não sentem bem ali naquele ambiente. Né? Só para vocês entenderem o que é esse campo vibratório. Né? Vocês, principalmente o medianeiro, ele passa às vezes a ter arrepios. Fala, nossa, o ambiente aqui está estranho, está ruim. Isso é o que? É a vibração. É uma vibração compatível, tá, com aquela vibração que a gente emite, então ela provoca choque. É por isso que nós sentimos aquele mal-estar. Então dá o quê? Arrepios. A presença de um espírito que esteja nesse campo de vibração, por exemplo, deletéria, ele aproxima, a gente sente mal-estar. E essa vibração, ela provoca, né, várias situações. Ela provoca muitas vezes, tá, odor. O espírito ele vai exalar um determinado odor. Ele pode ser agradável ou desagradável, em função da vibração que ele cria. Tá? Foi inclusive num atendimento, não vai dar tempo da gente falar tudo, mas eu acho que esse exemplo aqui mostra para vocês essa questão da vibração, como ela influencia. Tá? Isso desse fluido cósmico, como ele altera, né? Nós é que trabalhamos nele e acabamos alterando. O espírito se manifestou e ele tinha sido assassinado e ele não queria se afastar porque ele achava que da forma que ele estava, ele poderia proteger a esposa e o filho ali ainda, o filho e a filha, a família. E ele não queria sair. Mas ao mesmo tempo, quando ele se ausentava da presença ali da esposa e dos filhos, ele estava querendo achar quem assassinou ele e querendo vingar. E aquela mágoa, aquele ódio ferrenho nele, transformou ele completamente. E ele falando, né, na hora que eu chego perto dela e que ela adormece, ela, né, volta para o corpo rápido e acorda apavorada. Por quê? A transformação, o ódio, né, no campo vibratório que ele estava emitindo, transformou completamente a face dele. Então deixou ele com a expressão, né, de pavor, né, praticamente, né, de mal, né, de trevoso. Então o que? A vibração que ele estava emitindo criava aquele pavor. A esposa dele não reconhecia ele como, né, o esposo. Tal mudança que ele, né, colocou dentro da própria vibração, transformou, né, o rosto dele. Então essas energias, né, que está citando aqui é exatamente isso, né, a transformação. Nós podemos mudar as nossas feições,
em função do campo vibratório que a gente emite. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a eles agregadas, em processo de comunhão indestrutível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos. Então aqui, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a eles agregadas. Junto, o que quer dizer? Nós, em tudo aquilo que está, vamos falar aqui no nosso planeta, tá? No âmbito físico como no âmbito espiritual, mesmo até naqueles locais criados, sombrios, como por exemplo, Vale das Sombras, as Trevas, Vale dos Suicidas, são vários tipos de umbrais que estão condizentes com a vibração daquele ao qual se fez por merecer aquilo, entrou naquela onda vibratória. Por mais que achamos que ali está desguarnecido, está sem comando, ou o comando é das trevas, não, está tudo dentro, aqui ó, Supremo, operam as inteligências divinas a eles agregadas. Está tudo sob o controle do Criador. No caso, o governador do nosso planeta sob o controle de quê? Do Cristo. E a ele, então, tem vários trabalhadores que ajudam nessa administração. Não sei se vocês lembram, nós mesmos vimos que no umbral existia um ponto de socorro que lá operava um espírito de luz. Quando os espíritos já não estavam suportando, o primeiro atendimento era ali naquele posto. O primeiro atendimento que ele recebia era ali. Então, mostrando que junto a essas obras da criação, as inteligências supremas. O que coloca ali nessa questão, ele agregadas em processo de comunhão indestrutível, por exemplo, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos. Então, são os missionários, esses missionários da luz, que vêm ser o guia dessa humanidade. Que a humanidade está tão muitas vezes perdida, ela precisa de uma referência, de um exemplo. Então, onde dá o exemplo, no caso, aqui os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, vamos falar assim, do mundo ocidental. Então, são esses grandes líderes que vieram e vieram trazendo outras revelações para nós, agora mais recente, podemos dizer, o próprio Allan Kardec, o Bezerra de Menezes, o Chico Xavier. Então são esses missionários da luz que ele está citando aqui, que vão ajudando nesse trabalho de construção. Da mesma forma, nós sabemos a questão da construção do próprio Hospital do Virgílio. É esse trabalho ligado a isso. Então são o quê? Operam inteligências divinas a eles agregadas. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviços de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, começamos a entender todo o processo de criação, as energias, como se constrói, como é feito todo esse trabalho. E nós vamos aprendendo isso no âmbito terreno, no âmbito material. A própria transformação que o homem executa no meio material é o aprendizado. Há os erros, aí ele vai percebendo os erros e vai tentando corrigir. Ele vai aprendendo que ele tem que corrigir, ele precisa de corrigir. Onde é que, por exemplo, há necessidade, por exemplo, de fazer a exploração do meio mineral. Mas ele está fazendo a exploração do meio mineral, muitas vezes com impulso somente ganancioso do enriquecimento ilícito, sem se preocupar com as outras áreas. Aí ele cria os impactos em outros meios, em outros meios minerais, vegetais, animal. Então ele está modificando, está construindo, mas está destruindo.
Aí ele percebe que ele pode construir, mas ele tem que respeitar os outros meios. Então é esse aprendizado que ele vai perceber que no mundo depois, à medida que ele avança, que quando ele vai construir, em um âmbito maior, ele tem que perceber tudo à sua volta, o que está envolvido. Por isso a questão, existe a questão da situação da guerra, atômica, existe uma interferência muito grande, de espíritos, de outros planos, de outras ordens que vêm controlando isso, porque podem criar determinado um desequilíbrio gravitacional, energético, inclusive em planetas próximos. Porque tudo rege num equilíbrio de energias. Tá? Quando ocorre, por exemplo, muitas vezes a destruição, às vezes de um planeta, outro planeta que, por exemplo, está mais próximo, ele pode sofrer com aquilo. De que forma? São os meteoros. A próprio desequilíbrio, nós já vimos que um desequilíbrio, por exemplo, do satélite, uma movimentação, um afastamento da Lua um pouco mais, o que provoca? Uma reação de energia muito grande, por exemplo, no mar. Nós estamos falando no mar porque o maior volume que tem na superfície do planeta é água. Então modifica isso e aí começa a criar o quê? Maremotos. Quando no ar, por exemplo, a questão muitas vezes de o afastamento, porque mudou o eixo de equilíbrio da Terra, então em alguns locais a água vai se afastar, outros a água vai subir de plano. Então pode provocar esse desequilíbrio. Então os meteoros é um exemplo. Como exemplo, por exemplo, de uma estrela que, por exemplo, ela vai apagando a energia dela. Até que, por exemplo, ela pode se romper. E aí essa ruptura é que vai se aproximando também esses meteoros. Então pode afetar sim. Por isso que há um equilíbrio planetário, interplanetário, das energias espirituais, orientando, inclusive, instruindo os homens. E o homem do plano terreno, ele já sabe disso. As principais autoridades sabem disso, esse cuidado que tem que ter. Aí por isso nós podemos questionar, então tem um sentido a permissão de construir armas nucleares de grande vulto. E o homem colocou ela como princípio primeiro para combater um país com outro. Mas ela pode ter um fim benéfico que seria, por exemplo, para interceptar um meteoro que poderia vir atingir a superfície terrena. Essa arma nuclear, ela, no âmbito de proteção, ela pode ser usada para isso. Então, por isso que vem a inteligência da criação, mas com um fim benéfico de proteção. Se a gente comparar, é uma forma até muito vulgar a comparação, mas a gente poderia comparar, por exemplo, a água. Se a gente comparar, para nós aqui como a água, que seria o nosso fluido cósmico aqui, nós os encarnados, a água. A água é a base que eu uso para tudo. Eu preciso fazer um alimento, eu preciso da água. Eu preciso, por exemplo, fazer uma construção, eu preciso preparar uma argamassa, uma massa, eu preciso da água. A água é o elemento essencial, primordial. Para minha sobrevivência, eu preciso da água. O alimento, a construção, eu preciso, por exemplo, até os processos avançados de pintura seja na indústria, seja na própria construção. Qual é o solvente principal? A água. Sem a água, eu não consigo fazer o preparo dos elementos principais, elementos da indústria. Eu preciso refrigerar um equipamento, eu preciso de água. Indústria atômica, uma indústria atômica sem água, ela não funciona. Sem água, ela vira uma bomba, ela pode explodir. Então, não é uma comparação muito grosseira, mas é como o fluido cósmico, sem ele, nada existe. A água para nós aqui também, nada existiria. Sem a água não existiria vida, não existiria obra, não existiria construção nenhuma. É só uma comparação, sei que é muito grosseira, mas só para vocês terem uma ideia, então, o que é o fluido cósmico? Ele é muito mais ainda do que a água. Tudo, o espírito, a construção do espírito vem do quê? Do fluido cósmico.
Ah, não sei se deu para entender um pouco, né? Comparando com a água, acho que é só para uma questão mais didática para vocês entenderem. Né? Tira a água da face da terra. Você pode até tirar a luz, mas sem a luz ainda vai haver vida. Sem a água, não. Sem a água, nada existirá. Vamos, né, interromper por aqui. Outros planos de outras ordens que vêm controlando isso, porque podem criar determinado um desequilíbrio gravitacional, energético, inclusive em planetas próximos. Porque tudo rege, né, num equilíbrio de energias. Tá? Quando ocorre, por exemplo, né, muitas vezes a destruição, né, às vezes de um planeta, né, outro planeta que, por exemplo, está mais próximo, ele pode sofrer com aquilo. De que forma? São os meteoros. Né? A próprio desequilíbrio, nós já vimos que um desequilíbrio, por exemplo, do satélite, uma movimentação, um afastamento da Lua um pouco mais, o que provoca? Né? Uma reação, né, de energia muito grande, por exemplo, no mar. Né? Nós estamos falando no mar porque o maior volume que tem na superfície do planeta é água. Então modifica isso e aí começa a criar o quê? Maremotos. Quando não há, por exemplo, né, a questão muitas vezes de o afastamento, né, porque mudou o eixo de equilíbrio da Terra, então em alguns locais a água vai se afastar, outros a água vai subir de plano. Então pode provocar esse desequilíbrio. Então os meteoros é um exemplo. Né, como exemplo, por exemplo, né, de uma estrela que, por exemplo, ela vai apagando a energia dela. Até que, por exemplo, ela pode se romper. E aí essa ruptura é que vai se aproximando também esses meteoros. Então pode afetar sim. Por isso que há um equilíbrio, né, planetário, né, interplanetário, né, das energias espirituais, né, orientando, inclusive, instruindo os homens. E o homem, né, do plano terreno, ele já sabe disso. Né, as principais, né, autoridades sabem disso, esse cuidado que tem que ter. Aí por isso nós podemos questionar. Então, tem um sentido a permissão de construir armas nucleares de grande vulto. E o homem, né, colocou ela como princípio primeiro para, né, combater um país com outro. Mas ela pode ter um fim benéfico que seria, por exemplo, para interceptar um meteoro que poderia vir atingir a superfície terrena. Essa arma nuclear, ela, no âmbito de proteção, ela pode ser usada para isso. Então, por isso que vem a inteligência da criação, mas com um fim benéfico de proteção. Se a gente comparar, né, é uma forma até muito vulgar a comparação, mas a gente poderia comparar, por exemplo, a água. Se a gente comparar, para nós aqui como a água, que seria o nosso fluido cósmico aqui, os encarnados, a água. A água é a base que eu uso para tudo. Eu preciso fazer um alimento, eu preciso da água. Eu preciso, por exemplo, fazer uma construção, eu preciso preparar uma argamassa, uma massa, eu preciso da água. A água é o elemento essencial, primordial. Para minha sobrevivência, eu preciso da água. O alimento, a construção, eu preciso, por exemplo, até os processos avançados de pintura seja na indústria, seja na própria construção. Qual é o solvente principal? A água. Sem a água, eu não consigo fazer o preparo, né, dos elementos principais, elementos da indústria. Eu preciso refrigerar um equipamento, eu preciso de água. Indústria atômica, uma indústria atômica sem água, ela não funciona. Sem água, ela vira uma bomba, ela pode explodir. Então, não é uma comparação muito grosseira, mas é como, né, o fluido cósmico, sem ele, nada existe. A água para nós aqui também, nada existiria. Sem a água não existiria vida, não existiria obra, não existiria construção nenhuma. Então, só uma comparação, sei que é muito grosseira, mas só para vocês terem uma ideia, então, o que é o fluido cósmico? Ele é muito mais ainda do que a água. Tudo, o espírito, a construção do espírito vem do quê? Do fluido cósmico. Não sei se deu para entender um pouco, né? Comparando com a água, acho que é só para uma questão mais didática para vocês entenderem. Tira a água da face da terra. Você pode até tirar a luz, mas sem a luz ainda vai haver vida.
Sem a água, não. Sem a água, nada existirá. Vamos, interromper por aqui.